Hoje, 16 de janeiro de 2021, estamos iniciando mais um ciclo e para vocês que irão receber, esse áudio pela lista de transmissão, tem se surpreendido, tem ficado pasmo, em relação às coisas que eu tenho dito e que não serão divulgados no canal do Rodolfo, E todos vocês ficaram surpreendidos com aquele texto que eu mandei para vocês na parte da manhã, e horas depois todos vocês foram noticiados, do terremoto e do agravamento do terremoto em vista do que eu tinha falado antes mesmo do fato ter acontecido, Então o que acontece? As pessoas, como no passado, elas tendem, a quererem suas próprias experiências, quando a vida coloca no caminho da gente pessoas desse tipo, pessoas que de alguma forma atravessam os nossos caminhos, porque o caminho do homem são vários caminhos. Eu já falei para vocês uma vez que não existe só dois caminhos, existem vários caminhos. Esse negócio de dois caminhos é hipocrisia, porque nós temos o direito de escolher. E se a nossa escolha muda alguma coisa, então significa que não há somente duas soluções. São vários caminhos. E o caminho que hoje eu me encontro, no que se diz respeito, a essa questão alienígena, eu já falei uma vez e volto a falar aqui, eu não pedi por isso. Eu nem sequer acreditava nessas coisas. E simplesmente aconteceu porque tinha que acontecer. Eu vejo pessoas que sentem ciúmes, inveja, outras que sentem desejo de ser igual a mim, outras que são inocentes até na forma de pensar e querem ter a sua própria experiência, e aqueles que são os senhores, de toda razão, de todo fato certo que se possa querer indagar, ou questionar, ou falar. E tem aqueles, que é como eu, que não pede por nada, mas recebe além do necessário. Eu me lembro que no ano de 2011, um pesquisador alemão que estava em um dos encontros que eu participei, e esse encontro foi no Recife, em Pernambuco, e esse alemão ele me fez uma pergunta. Ele falou assim: olha, a gente vê e testemunha as habilidades paranormais que não são humanas e que vêm do Senhor, Carlos. A gente viu a foto
desses seres, viu a filmagem desses seres, e é coisa assim de deixar a gente perplexo e ao mesmo tempo se perguntando. E aí eles tinham levado um americano junto com eles. Esse americano, ele trabalhou no escritório, né, de investigação americana, que tem a sigla FBI, né? E esse camarada, ele introduziu os meus vídeos num programa que, acredito eu, em 2011, a nossa polícia, né, federal nem sonhava que esse programa devesse existir ou pudesse existir, porque ainda estava em fase de aperfeiçoamento para a inteligência norte-americana. E eles perguntaram se eu tinha, ou se eu poderia, né, autorizar que aquelas fotografias e aqueles vídeos meus pudessem passar por aquele programa. Eu não fiz nenhuma objeção. Deixei aquelas fotografias passarem pelo programa, deixei a filmagem passar pelo programa, e naquele dia eu cheguei naquele prédio comercial, porque quando eu ia junto a esses pesquisadores, a gente não ia para o meio do mato. Foram poucas as vezes que eu levei essas pessoas em Juiz de Fora, em Patos de Minas. Sempre o nosso encontro se dava em prédios comerciais. Entre eles, sempre tinha médicos, engenheiros, que doavam o espaço ali do consultório, do escritório, né, para poder ser feita aquelas reuniões. E eu me lembro de ter chegado por volta das 9h30 da manhã daquele dia, naquele ano de 2011, e eu fiquei lá 13 horas e 24 minutos com eles. Então, em 13 horas, enquanto eu estava sendo examinado, estudado, enquanto eu mostrava as habilidades da leitura do pensamento de qualquer ser humano, enquanto eu apresentava a habilidade de mover objetos, de me tornar invisível na presença deles, explicando para eles como funciona a equação divina, como funciona a interação da energia humana com a interação da energia da matéria, e qual é a matriz que faz com que aquilo que aos olhos do mundo e das pessoas que não têm conhecimento pode ser milagre, feitiçaria, bruxaria, ilusionismo, macumba, mágica, cada um use o termo que quiser. Eu realizava todos esses feitos na presença deles, e eu fiz uma escolha de ficar pelado, totalmente nu, o tempo inteiro. Eu usei um código específico para que nenhuma mulher naquele momento sentisse desejo por mim, e para que nenhum homem ficasse envergonhado de me ver nu na frente deles. E enquanto eu era pesquisado, enquanto eu era estudado, e a nudez se fez necessária, porque nudez é sinônimo de transparência e não sinônimo de vergonha, né? Mas a humanidade distorce todas as coisas. Eu optei por ficar nu na frente deles, para que ali eles pudessem ver que estava na frente deles uma pessoa humana, indigna, mas humana. E enquanto eles me estudavam, esse especialista, né, em software, no que se diz respeito à imagem, filmagem, fotografia, áudio, ele pediu que eu falasse, inclusive, o dialeto siriano, arcturiano, né? Semelhantemente ao dialeto que eu falei para vocês recentemente, de como é o
conversar com Zamaniel. Ali é a minha fonética, é a minha pronúncia humana na linguagem de Zamaniel, né? E eu falei vários trechos que, na verdade, eu fiz leituras, né? Eles me apresentaram um livro, eu fiz a leitura de certas páginas desse livro no dialeto siriano e no dialeto universal. Depois eles pediam para que eu repetisse, né, novamente a leitura para ver se o programa ia achar compatibilidade na fonética, na conjunção verbal daquela civilização, e tudo deu 100%. E todo mundo ficou horrorizado. Depois fizeram a filtragem das imagens e deu 99,999 de conclusão de que não havia fraude nas imagens. Depois eu apresentei 2 vídeos, somente 2, que foi autorizado, e foram vídeos assim, um de 4 minutos e o outro de 9 minutos. Eu interagindo em Patos de Minas com esses seres. Um é de uma civilização insectoide, são homens e mulheres do espaço que têm o genotipo físico, né, biologicamente falando, como de gafanhotos. E o outro eram seres répteis. E naquele momento foi a primeira vez que aqueles cientistas, né, puderam ver um ser humanoide réptil, né, e um ser humanoide como gafanhoto. E pediram também que eu falasse no dialeto daqueles seres, né, porque o dialeto universal ele faz a comunicação com todas as civilizações existentes, tanto no primeiro céu como no 1000º céu. Só que cada civilização goza, né, do direito do seu dialeto pessoal, da sua fonética pessoal. Então o dialeto universal seria, como no nosso planeta, o inglês, que é universal, né? Mas cada país tivesse aí a sua legitimidade de usar o seu dialeto, mas todos também poderiam falar o inglês e compreender o inglês. É dessa maneira que funciona. E o vídeo, ele deu 92% conclusivo do fato verídico, né? E ali todo mundo ficou horrorizado, eles pediram algumas cópias, não foi autorizado essas cópias, eu até expliquei para eles o porquê, e ainda permiti que eles fizessem a cópia para que eles pudessem ver que elas não seriam salvas, né, no HD do computador, e nem no pendrive, e nem no DVD, correto? E eles fizeram as cópias no DVD, no pendrive, e copiaram, né, do meu pendrive e arrastaram para a pasta de download do computador deles. Depois foi tirado de forma correta o pendrive, e quando eles tentaram acessar, o disco rígido do computador que competia a esses vídeos estavam vazios. E aí eles compreenderam que não era a vontade desses seres, porque o ser humano ele é falho, né? O ser humano ele se deixa se convencer por pouco. Então, antes do tempo, essas pessoas poderiam vazar essas imagens, essas fotografias, e por isso que não foi permitido, mas também eu não fiz nenhuma objeção, para que eles entendessem que não era por culpa minha, mas pela vontade universal da federação, que não queria que aquelas pessoas tivessem para elas aqueles vídeos que foi feito por mim, onde eu filmo, eu interagindo com aquelas 2 espécies. E depois desses exames, e depois de toda a conclusão, onde eles me agradeceram, ficaram felizes, já era quase 10 horas da noite, né? Na verdade, era quase 11 horas da noite, na verdade, né? E ali eu fui liberado, segui para o hotel onde eu estava hospedado, porque eu sempre fui a esses encontros por conta própria, né? Por ter uma condição financeira muito boa, eu nunca precisei que ninguém me patrocinasse, né?
e nem reservasse vaga de hotel, nem de nada para que eu comparecesse. Vou com os meus próprios recursos, né? Ainda mais quando se trata de falar desses homens e mulheres do espaço. Ai de mim, se pedir um centavo, ai de mim, né? Se usurpar com mentiras, com palavras mentirosas, algo para benefício próprio, correto? Então, eu fui seguindo para o hotel e eu recebi um telefonema desse alemão, ele pedindo para que eu voltasse. Só eu tinha saído do prédio comercial, já indo para o hotel. Eu fiz questão de voltar porque eu sabia o que ele ia me perguntar, que é o que eu falei para vocês no início desse áudio aqui. Chegando lá, esse pesquisador alemão, ele me perguntou assim: Senhor Carlos, a gente já testemunhou que o Senhor não é normal, que realmente o Senhor tem intimidade junto a esses seres, né, de outras dimensões, galáxias. Foi dessa forma que ele falou. E uma pergunta eu quero te fazer, porque todo homem na face do planeta, ele nasce debaixo de uma crença. E eu confesso que ver esses homens sob duas pernas, bípedes, com genotipo biológico de gafanhoto, e esses homens com genotipo como eu e você, mas porém com escamas, né, no corpo, me fez ter um abalo muito forte e me fez arremeter quando minha mãe, na roça, logo depois que nós saímos, né, da Segunda Guerra Mundial, quando a gente reconstruía a Alemanha e sob a opressão da União Soviética, eu hoje me pergunto em que eu sou culpado por ter acreditado em Deus, em que eu sou culpado por ter as minhas crenças. E ali a minha conversa se estendeu por mais 2 horas, e quando foi 1h47 da manhã, eu terminei de responder todos eles. Eu falei para eles, na verdade, o que um dia eu já falei nos meus áudios e volto aqui a repetir, para que fique registrado mais uma vez. Porque a mesma coisa que eu vou falar para vocês aqui, eu falei para esse alemão, eu falei na confederação, eu falei na federação também, né? E eu falei com ele assim: olha, eu tive uma vida não semelhante à sua, porque o meu nascimento foi depois da guerra, no dia 4 de outubro de 1978. Mas em 1993 eu converti ao cristianismo. Em 2002 eu fui diagnosticado com uma doença chamada câncer, já em estado terminal. E segue aí os exames que estão em cópia na mão dos senhores aí, e fazem jus, né? E está aqui do lado aqui também um médico que analisou os exames e até entrou em contato com então o oncologista, Dr. Rodrigo, para que ele desse também os esclarecimentos. Então eu também fui culpado tanto quanto o Senhor por ter acreditado, mas a culpa não cai sobre nós, porque todo homem cego, ele se torna inocente até certo ponto. E as coisas que eu vi e com quem eu ando, eu não preciso dizer mais nada, porque eles, aqueles homens, aquelas mulheres, são os que me deram esse presente. E esse presente não foi criado do nada para que me fosse dado. Cada um de vocês que está aqui nessa sala, cada um tem a mesma habilidade que a minha. Nenhuma pode ser superior ou inferior, porque todas são iguais. O que é necessário é que, geneticamente falando, introduzido na carne, é necessário você ser levado por alguns desses homens ou dessas mulheres
para que lá na morada deles, com o equipamento deles, eles estudarem todo o código do seu DNA a partir de uma matriz que já existe, que é uma matriz universal, mas eles é que têm condição de fazer o desbloqueio daquilo que realmente o ser humano é, independente de ser mesclado geneticamente, independente de ter passado por várias e várias evoluções ao longo do decorrer, independente da sua árvore genealógica, independente de tudo isso. Somente essas pessoas do espaço é que hoje têm tecnologia laboratorial, domínio sobre a genética para poder fazer essas mudanças. Porque a mudança primeiro tem que ser feita na carne, para que a centelha compreenda o que está acontecendo na carne. Só quando a centelha compreender o que está acontecendo na carne é que eles irão mudar a genética energética que todos nós temos, que é a matriz equacional divina, que são cálculos matemáticos imensuráveis, que eu me coloco indigno de ficar pronunciando, apesar de já ter pronunciado algumas vezes, né? Então, se eu amanhã descobrir que esses homens e mulheres do espaço são demônios, que são o diabo, que são, biblicamente falando, potestade, principado, governos, eu, Carlos Henrique Fonseca, vou fazer o mesmo áudio que eu tenho o costume de fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E agora, em referência ao alemão, eu disse a ele: esse homem aqui que vos fala, eu vou chegar perto de cada pessoa da minha família, os meus colegas de farda, as pessoas como os senhores que estão aqui, que quiseram me estudar e eu vim de livre e espontânea vontade. E quero reunir com todos vocês novamente e dizer assim: eu, Carlos Henrique, errei. Porque eu ensinei para vocês aquilo que é errado. Mas eu não peço perdão para ninguém. Mas eu venho aqui pedir desculpas. Eu falei isso pro alemão. E volto aqui a falar para cada um de vocês. Se um dia um outro alguém se apresentar a mim em carne e osso e dizer assim: Agnachete, Atilio, Arnetoliel, Zamaniel são demônios, por mais que você tenha tocado neles, por mais que você tenha visto que eles são de carne e osso, por mais que você tenha ido em mais de 2.000 planetas e por mais que eles tenham te dado tudo isso que te faz um super-homem no meio de homens comuns, e você disse àquelas pessoas inocentes que esses homens e mulheres do espaço são bons e não são, você errou, Carlos. Eu quero dizer para vocês que eu sou homem, com H maiúsculo, de vir aqui da mesma maneira que eu estou vindo gravar esse áudio hoje, 16 de janeiro de 2021, às 19h26, e dizer para vocês assim: olha, pessoal da lista de transmissão, eu, Carlos Henrique Fonseca, peço desculpas a cada um de vocês. Aí eu vou lá no meu canal também, Agnachete Henrique, e peço o Rodolfo para compartilhar de forma emergente e digo: eu errei, porque eu estava pregando doutrina de demônios.
podem ter certeza que se tudo isso for uma farsa ou uma picaretagem de anjos caídos, de néfilins, ou do que for, eu sou homem para vir publicamente e dizer que eu errei, e dizer que eu dei, assumindo a responsabilidade e orientando a cada um de vocês a retornarem para a crença de vocês, seja o cristão protestante, seja o umbandista, o espiritualista, o kardecista, o hinduísta, o budista, tudo que termina com ista. Eu chego para essas pessoas publicamente e peço desculpas por tê-las orientado de forma errada, e ainda digo, aqueles homens que vinham até a mim, aquelas mulheres, são sim alienígenas, porque são de outros mundos, mas mentiram para mim. Eu falo isso para vocês. Falo porque eu sou homem com H maiúsculo. Eu não sou moleque. Eu não sou covarde. Porque quando eu nasci e perguntavam para minha mãe se era menino ou menina, minha mãe dizia, é homem. Eu não carrego 9 meses na barriga ninguém para ser chamado de menino ou menina, é homem. Só que eu, Carlos Henrique, eu vou dizer para vocês a mesma coisa que eu falei para aquele alemão em 2011. Lá em Pernambuco, em Recife, é impossível para mim negar, ultrajar, mentir em cima de uma realidade tão espantosa como é a que eu tenho vivido desde o dia 20 de agosto de 2007. É impossível eu dizer que eu tive sensações ruins quando entrei em máquinas inteligentes. É impossível eu dizer que eu me senti mal quando eu desci pós-atmosfera daqueles planetas que fui. É impossível para mim dizer que me senti mal perante aqueles homens e mulheres do espaço. A única coisa que eu posso dizer é que eu não sou digno e nunca fui de estar na presença deles. Mesmo eles não gostando dessa minha palavra que estou dizendo aqui, indigno, eu considero. E eles me respeitam, mesmo não gostando, porque essa é minha palavra e minha palavra é lei. Porque só quem olha eles, olho no olho, e toca na pele deles, seja lisa, escamosa, gosmenta, áspera, só quem toca, só quem olha para os olhos deles é que podem, de alguma forma, testemunhar o que para que aquela pessoa é a verdade. Porque para mim, para o Carlos aqui, é a verdade absoluta, mas você não faz parte da minha verdade. Não faz. Então eu queria começar esse ano, apesar de não haver tempo e espaço, para dizer para vocês essas palavras, para vocês que têm ouvido há 5 anos. É impossível para mim negar. É impossível para mim escandalizar cada um dos nomes traduzidos na nossa linguagem que eu tenho apresentado para vocês. É impossível para esse homem aqui perverso, ignorante, bruto e burro,
negar quem tenho conhecido, que são aquelas pessoas que vêm a mim todos os dias, seja na casa da minha mãe, seja na casa que eu comprei, seja no meu apartamento no Vila da Serra, seja em uma das minhas fazendas, seja em qualquer lugar, eles vêm a mim. Não sou eu que vou a eles vêm a mim. E esse é o maior presente que uma pessoa pode receber debaixo desse céu de Eleado. Eu vejo as pessoas, de certa forma, preocupadas. Será que esses alienígenas, apesar do Carlos reproduzir a mensagem que é para ele, para nós, será que eles realmente são bons? Para mim eles são. Continuarão sendo e sempre será. Sempre. Nos últimos meses, eu tenho brincado com vocês, feito piada aqui na lista de transmissão, brincado para descontrair um pouco com vocês, para que vocês enxerguem um pouco de humanidade em mim. E mesmo querendo ser normal, eu sei que eu não sou. Mesmo querendo ser como vocês, eu sei que eu não sou. Mas isso não me faz melhor do que ninguém que me ouve. Ninguém. Eu vou contar para vocês aqui um fato que aconteceu, que eu já reportei no meu canal, já contei para pessoas íntimas a mim. O meu primeiro apartamento, quando eu tive ele, foi quando eu estava completando 22 anos de idade. Meu primeiro apartamento foi no bairro Santa Amélia, em Belo Horizonte, atrás do supermercado Super Nosso, na Avenida Portugal. Meu primeiro apartamento. Minha primeira casa. E eu era cristão nessa época. E como hoje, sempre gostei de ficar sozinho. Porque o maior amigo do homem, aí eu uso esse termo amigo, é ele mesmo para ele mesmo. Só você que pode avacalhar a sua vida, só você que pode dar um rumo à sua vida. Nenhum alienígena fará isso para você. Nem o Deus da sua crença. Parte do princípio da escolha individual. Por isso eu não tenho pena de quem é fraco, nem dó. Por isso que eu olho para trás e vejo algumas pessoas ficando para trás, eu sinto alegria. Alegria, porque o sucesso ele é reservado para quem realmente tem interesse. Eu já expliquei isso para vocês. Então eu lembro que eu estava numa fase triste da minha vida naquela época. Triste mesmo. E eu lembro que foi a data do meu aniversário, naquele 4 de outubro. Eu tinha ido no mercado, eu comprei maçã, banana, mamão, eu comprei kiwi, laranja, acerola, mexerica, jabuticaba. Eu comprei alguns cestos feitos de bambu, pequenos, para armazenar essas frutas. E eu tinha o pensamento cristão. E na época que eu tinha o pensamento cristão e acreditava em Deus e nessas coisas todas, eu desejava muito ver um anjo diante dos meus olhos, com asa e tudo. Eu desejava ser maior que Moisés e ser maior que Elias.
E eu ainda estava lendo esse livro aí que o pessoal chama de Bíblia. Eu fiz aquela mesa no dia do meu aniversário e já era 20 horas e 40 minutos. E eu me lembro que o dia inteiro eu orei, jejuei, evitei sair nas ruas para não me chatear com alguma coisa, como eu sempre fazia. Na época, quando eu estava em consagração, eu pedia às crianças que ficavam brincando na rua para ir no mercado para mim buscar pão com autorização dos pais. E todo mundo fazia fila para querer fazer algum favor para mim, porque eu sempre dava o dinheiro e deixava o troco com as pessoas. Eu fiquei o dia inteiro e o dia anterior inteiro em oração, jejum e consagração. E a única coisa que eu queria, naquele dia 4 de outubro, que eu completaria ali os meus 23 anos de idade, era poder receber Jesus lá no meu apartamento. Eu queria que ele tocasse na minha porta, eu queria abrir a porta, eu queria olhar para o rosto dele e agradecer por ele ter morrido por mim. Eu queria. Eu me lembro que eu comprei até uma bacia de alumínio, porque eu também queria lavar os pés dele e beijar as feridas dele. Eu tinha uma coleção inteira do CD do conjunto Voz da Verdade. Quase que os meus CDs furaram de tanto que eu ouvi o dia inteiro. E aí passou o dia do meu aniversário. Era 23 horas e 59 minutos no dia 4 de outubro. Alguns segundos depois foi o dia 5 de outubro. Então eu tinha 23 anos e alguns segundos de vida. E Jesus, ele não foi lá no meu apartamento. Ele não bateu na porta, ele não entrou. Ele não comeu aquelas frutas que eu comprei para ele. E eu comprei todas frutas orgânicas. Todas, em nenhuma foi usada agrotóxico. Todas foram perfeitas, eu lavei todas, eu enxuguei todas, eu fiz tudo. Eu lembro que deu meia-noite, 1:01, e eu passei a madrugada inteira triste, aborrecido. E Jesus não foi lá no meu apartamento. Ele não foi, não porque ele fez acepção de mim, é porque ele não existe. Para o Carlos aqui, ele não existe. E nunca existiu. Para mim. Mas para você que é cristão e fica aí no canal do Rodolfo, me ouvindo, me desculpe, mas para mim ele não existe, porque me foi provado isso. Eu peguei aquelas frutas, chamei minha vizinha, que eu sabia que ela e o marido estavam passando por uma condição financeira muito ruim. Na verdade, eu sempre pagava a conta de água e luz para eles. Hoje eles estão num patamar de vida melhor, os filhos já estão formados. Sempre eles exigem a minha presença na casa deles. E eu dei todas as frutas para eles. E eles falaram assim: Carlos, por que você comprou tanta fruta linda e por que você está dando tudo para a gente? Eu falei: porque essa fruta, todas essas frutas aqui eram para Jesus. A mulher que era católica disparou no choro. O homem, a mesma coisa. E eu também chorei. Fui para casa, fiquei lá tranquilo, tomei um banho, fui dormir porque passei o dia inteiro sem dormir, a noite inteira, a madrugada inteira, esperando que ele batesse lá na minha porta.
Alguns meses depois, eu fui diagnosticado com câncer. Busquei a Deus da melhor forma possível. Fiz uma revisão da minha conduta, da minha vida, que é o que eu sempre fazia quando eu deitava para dormir. E eu não tive resposta nenhuma. 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 Eu buscava orientação dos líderes, que a gente chama de pastor, bispo, presbítero, diácono. Todos eles falavam: Deus sabe a hora certa. Então, no dia 20 de agosto, e eu vou repetir isso aqui quantas vezes eu quiser, basta você querer ouvir. Se não quiser ouvir, vai ouvir pagode, sertanejo, axé, funk, é o problema seu. Eu ali, no Parque Nacional da Serra da Canastra, olho para o céu e vejo aquela esfera metálica. E dela saem duas pessoas, macho e fêmea. A primeira coisa que eu perguntei para ela, para aquela mulher belíssima, qual o seu nome traduzido na nossa língua é Agemeresh, eu disse para ela assim: vocês são anjos vindos da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus? Ela sorriu e disse não. A única coisa que ela me perguntou é: quem é o seu Deus? Quem é esse Jesus de quem tu falas? Aí eu tive aquele desmaio que eu já contei para vocês. Quando eu acordei, os dois estavam flutuando na minha frente, na posição, naquela postura de lótus. Ela com aquele olhar maravilhoso, cinza, lindo, aquele cabelo branco como a neve, aquela pele branca rosada, aquela vestimenta linda que brilhava de acordo com que o sol batia nela. E eu podia ver os vasos sanguíneos dela com aquele sangue totalmente diferente da nossa cor, uma coisa linda, ser bombeado através das veias dela, porque ela quis que eu enxergasse aquilo, tanto ela como o marido dela. E nem sabia eu que ela era uma princesa, filha de uma mulher maravilhosa que mais tarde eu conheci e que o seu nome traduzido na nossa língua é Agnachet. E eu já contei isso para vocês, mas vou aqui revisar. Quando eu fui em Galamiak, quando eu fui no Salão dos Tronos, porque são 25 tronos, e ali, entrando e subindo por aquelas escadarias, onde a água, ela desce pela escadaria, aquela água morna, gostosa, diferente, até a textura e a densidade da água é diferente dessa que temos aqui. Eu já fui em Bonito, no Mato Grosso, naquelas piscinas naturais, por mais pura que seja, não chega nem aos pés do frescor daquela água. E ali, a Agnachet parou comigo de frente para um grande monumento, um pilar gigantesco, grande, a circunferência extraordinariamente grande. 1000 homens de mãos dadas não conseguiam circular esse pilar. E ela pediu que eu olhasse para aquela água que caía naquele pilar. Eu olhando para aquela mulher linda, com aquela vestimenta real linda, com aquela coroa sobre a cabeça e uma tiara que vinha da testa
até abaixo aqui do queixo. Eu olhava para aquela mulher, não sabia onde eu enfiava a cara. E ela pediu que eu olhasse para aquele pilar, porque dele, como dos outros, também escorria aquela água que vinha do céu. Naquele complexo palaciano, que quem sou eu e quem é qualquer artista nesse mundo para reproduzir? Quem é? Ela disse assim: o que vê? O que tu vê, Arques? Eu disse: o meu reflexo. E ela disse assim: não. O Deus que tu sempre procurou é esse que vê no reflexo. Eu nunca esqueci dessas palavras, eu já contei isso para vocês. Hoje, dioturnamente, quem bate na porta do meu apartamento, da casa da minha mãe, não é Jesus, não é o Espírito Santo, não é Deus, não é o diabo, não é um principado, nem uma potestade. São homens reais, são mulheres reais, não são metáforas nem incógnitas. Eu posso olhar para eles, eu posso abraçar a eles, eles tomam café comigo. Esse mesmo café que é tratado com agrotóxico, eles tomam comigo, eles comem comigo. Eles vivem comigo. Quantas vezes na casa da minha mãe, eu comendo arroz, feijão, alface, tomate, jiló, beterraba, inhame, eu sinto aquela presença linda quando eu olho na porta aquele ser de 40 centímetros, com aquele traje espacial totalmente colado no seu corpo, parece que é até uma segunda pele, né? Ele olha para mim, não só ele, mas estou dando referência a ele, olhou para mim, sorriu, com aquele sorriso maroto, né? Eu ofereci a ele da minha comida, e a mesma colher que ia na minha boca, ia na boca dele. Um ser ligado à alta primogenitude, comendo no mesmo prato que eu, usando o mesmo talher que eu. Bahatara, Kavata, Atilio, Cariabá, Cassiabe, Zamaniel, Arnetuliel, Agnachete, Aguemeresh, Aga, todos já comeram da minha comida, da comida que esse planeta, que eu chamo de Eleap, porque eles chamam esse planeta de Eleap, o grão que produz aqui, o arroz, o feijão, a verdura, por mais contaminada que seja, por mais hormônios que usem na comida, eles comem comigo. Eles descem da morada deles, como aconteceu em 2008. No dia 20 de agosto de 2008, completava um ano. Um ano que eu tinha deixado de ser irracional e passei a ser racional. Eu encomendei as melhores frutas, as melhores comidas, tudo do bem e do melhor.
Quando eu terminei de enfeitar a mesa, eu olhei para o alto do pasto da minha propriedade. Todos os gados estavam deitados. O Ronaldo, a dona Ana, o pessoal que trabalha na minha fazenda, todos eles dobraram o joelho, porque eles ficaram emocionados quando eles olharam lá para o alto do pasto, que estava da nossa referência 400 metros de distância. Eles veem a Guinachete, eles veem a Arnetoriel, Zamaniel, eles veem as árvores mortas brotarem pela presença deles, e eles são testemunhas disso. Esses comeram as frutas que eu comprei com meu dinheiro. E o que eles me disseram foi: nós, Arques, não víamos a hora de descer e vir até tu para comer daquilo que tu nos ofereceu. Esses homens batem na minha porta. Estas mulheres batem na minha porta. Eles não me deixam esperando. Eles me mostraram a verdade e a vida. Eles me ensinaram não abrir mão do que sou e nem ultrajar com máscaras aquilo que não sou, fingindo que sou. Eles disseram para mim: olha, Arques, filho de Eleape e herdeiro de Sírios, caráter não é mudado. O que tu chamas de costumes e vícios é mudado, mas caráter nunca. Então não olhe para nós, tu, ó filho da terra, filho da consciência de Eleape. Não olhe para nós, não preste reverência a nós, porque nós somos iguais a tu. Você ouvir isso de um ser que tem bilhões de anos de idade, que lutou numa primeira, numa segunda, numa terceira e numa quarta grande guerra, você vai querer mais o que da vida? O que da vida? Porque, independente da característica ou da biologia deles, olhar para eles desperta em nós a vontade de correr, beijar, abraçar, estender um tapete amarelo, vermelho, lilás, rosa, laranja, branco, preto, para que eles possam passar. Mas eles não querem isso de nós. Eles não querem nada de nós. O que eles desejam é que nós tenhamos consciência do que fazemos. Que nós nos encontremos em nós mesmos. Que nós, quando errarmos, tenhamos coragem de pedir desculpas e nunca perdão. Que nós possamos testemunhar a paixão e não o amor que é falso entre os homens. É o que eles me pediram.
E é o que eu falo para vocês. Como eu já falei e volto aqui a dizer, nunca nenhum deles disse assim: ó filho de Eleape, herdeiro de Sírios, desce, vá perante os homens e diga. Nunca. Sou eu quem, de livre e espontânea vontade, reproduzo aquilo que para mim é o ensinamento que eles dão. Hoje eu já não sou mais ensinado por eles, porque aprendi a ter o meu próprio esquema do quebra-cabeça. Então eu estou terminando de montar o meu quebra-cabeça de 1 milhão de peças. E as coisas que eu descobri nesses 13 anos que eu estou na presença deles confundiria a mente de vocês, e principalmente a mente vazias de muitos arrogantes, mentirosos, traidores de si mesmos, que estão espalhados por esse globo terrestre inteiro. Esses dias eu estava na varanda do sítio da minha mãe e eu pensei em todas as luas que eu fui, em todos os monumentos abandonados, em todos os lugares que eu fui, em planetas destruídos, abandonados, planetas que têm complexos cidadelísticos gigantescos abandonados, planetas rachados no meio, naves orbitando ao redor do planeta, como se fosse um grande satélite. Aí eu parei e pensei e falei, poxa, eu, Carlos Henrique, vi todas essas coisas, porque todas essas coisas foram reservadas para mim. Eu olho para as pessoas, para minha gerente do banco, para as pessoas que eu e a lista de transmissão ajuda, eu olho para as pessoas, eu olho para os animais, eu fico pensando, e quando, não é se, e quando, porque vai acontecer, essas pessoas forem nesses mesmos lugares que eu fui, como será o comportamento dessas pessoas? Eu já contei para vocês tudo que eu tinha para contar. Vou continuar falando mais coisas, mas em referência ao meu passado, eu já contei praticamente tudo que eu tinha que contar para vocês. Não para que vocês acreditassem, mas para que vocês pudessem pelo menos dar uma chance de entender que nunca estivemos sozinhos e que a religião é a inimiga da raça humana, porque é por causa da religião que as pessoas matam, que as pessoas fazem guerra, que as pessoas deixam as outras com fome. É por causa da religião, da defesa de que o meu Deus é maior do que o seu e só Ele é o verdadeiro, é que o ser humano, a peça-chave de vida, não consegue compreender que ela e ele são deuses. Um Deus voa, um Deus atravessa a parede, um Deus materializa de forma instantânea seus sonhos. Um Deus tem consciência de nunca invadir o livre-arbítrio de ninguém. Um Deus respeita e sempre respeitará a ideologia de qualquer pessoa, porque Ele é Deus. Ele compreende todas as coisas, porque todas as coisas são reservadas para eles. E os pobres de
consciência, quando me veem falar, dizem: ah, talvez isso seja o surgimento de mais uma religião. Quem é Deus não aceita outro Deus impor nenhuma regra na sua vida, porque Ele é Deus, Ele é Senhor de si mesmo. Por isso que eu sempre disse para vocês que vocês são deuses e deusas. E aqueles que compreendem isso não aceitam a imposição nem a introdução de nenhum outro Deus, porque você passa a ser monoteísta, Senhor de si mesmo. Você não precisa pesquisar nada na internet, você não precisa saber de nada, porque você acorda pelas manhãs ou pelas tardes ou durante a noite, você olha para o céu de dia, de tarde, de noite, nublado ou no modo brigadeiro, e você diz assim: eu sou dono de tudo isso, porque eu sou herdeiro legítimo de um arquiteto e de uma arquiteta de tudo, que eu sei que habita no 1000º céu, porque eu um dia irei vê-lo e vê-la. Quem compreende que é Deus, caminha sozinho. Deus não caminha de turma. Deus não tem servos nem escravos. Deus não tem nação. Ter nação é ser aprisionado. Por isso que eu sempre disse para vocês que eu não sou brasileiro, não sou nada, eu não me considero. Me considero um homem livre, que apenas habita em um pedaço de terra continental, cujo nome é Brasil, e cujo, por normas da lei, ao meu nascimento aqui, me sou brasileiro, por registros documentais, mas eu não me considero brasileiro. Eu não mais luto por essa terra, porque ela não precisa de mim. Eu não preciso defender a natureza, porque ela não precisa de mim. Ela se renova, porque ela tem sobre ela a sua arquiteta maior, que diz, porque está gravado em todos os monumentos planetários: eu renovo todas as coisas. Quem é Deus compreende o ciclo da vida. Quem é Deus não se desespera. Quem é Deus vai defender a sua verdade até o fim. Quem é Deus com D maiúsculo, com E maiúsculo, com U maiúsculo e com S maiúsculo. Deus. Quantas e quantas vezes eu sozinho, acompanhado, eu usufruo de todas as habilidades que me foram dadas e nenhuma tirada. Eu olho, que nem um tempo atrás, foi no ano passado, foi em fevereiro para março do ano passado, o pé de manga da minha mãe estava cheio. Eu simplesmente voei e peguei uma manga. É absurdo na mente de quem é hipócrita, porque sente inveja, sente ranço, sente desejo, mas é vazio. Comi a manga, depois tive que limpar os meus dentes com fio dental, porque a manga dá muita linha, né? Aquelas linhas de manga. Quantas e quantas vezes eu brinquei com a autoridade do Espírito, com E maiúsculo, porque é essência, e eu uso o termo Espírito para que algumas pessoas compreendam, mas não é esse o termo. Que está sobre a terra,
Terra, terra, não é nome de planeta, é terra, é solo, mineral, espírito que está sobre a água, que está sobre o vento, sobre o fogo, sobre a expansão vegetal e animal. Quantas vezes eu olhei para uma flor de limão e eu digo, me dê do teu fruto, e o limão se formou instantaneamente e caiu na minha mão. É absurdo? Sim. Você não acredita? Não tem problema. O importante é quem sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Isso é o que importa. Poder abrir a torneira e a água cair e você levar a mão e a água não te molhar, porque a água passa nas laterais da sua mão, mas não te molha porque você assim o quer. É você passar por uma pessoa doente na rua que nem te conhece, nem sabe quem você é, e de longe você olha para a pessoa, vê que ela está com um caroço no intestino delgado, um caroço na próstata, um cisto bem nos rins, na vesícula, e você olhar para aquela pessoa nem sabe que tem aquela doença, e você passar por ela e dizer, cura. A pessoa vai embora sem saber que uma pessoa curou ela e ela nem sabe quem é essa pessoa. Isso é não angariar glórias para si mesmo. Não há nada mais lindo do que um homem ser homem e uma mulher ser mulher. Não há nada mais belo do que você ter conhecido e conhecer o cérebro, a matriz, aquilo que dá vida ao planeta, você ir no núcleo do planeta. Não há nada mais belo do que o próprio planeta virar para você e dizer, toda autoridade te dou. E você poder andar no meio dos leões, você poder andar no safari africano, como eu já andei várias vezes, e deixei os guias de cabelo em pé, e chegar no meio dos leões que estão alimentando ali naquele momento e nenhuma ferocidade ser apresentada. Não há nada mais lindo que você pular de barriga em um rio africano com crocodilos, hipopótamos, e eles vinham até você aos olhos de todos aqueles turistas. Daqui um dia vai vazar algumas fotos minhas, eu tenho certeza, na internet, de turistas, e vocês vão falar assim, aquele lá é o Carlos. Aquele lá é o Carlos, ó, o safari africano. Não tem nada mais lindo do que deixar aqueles guias, aqueles turistas de boca aberta, tirando foto de você, filmando você, fazendo o caramba 4. Não tem nada mais lindo no mundo do que você olhar para uma tempestade e ter capacidade de cessar ela e não permitir que ela caia, porque se ela cair, muita gente morrerá. Não tem nada mais belo do que você tentar reverter algo que a natureza quer que aconteça e ela dizer, Arques, não faça isso, porque é necessário que aconteça, e você ficar calado. E ter a certeza absoluta de que aquelas pessoas que serão alvejadas pelo tornado, pelo terremoto, pelo maremoto, pelo tsunami, pelo fogo, pela água, pelo vento, em breve estarão em Nírio, sabendo de todas as verdades que hoje eu sei para mim. Então não há nada mais belo do que isso. Então não tem como eu negar essas coisas, não tem como eu dizer que vivo com demônios
com principados, com potestades, né? Não tem como. As pessoas têm inveja de mim porque eu sou verdadeiro, porque eu falo abertamente as coisas que ninguém tem coragem de dizer. As pessoas sentem ciúmes de mim porque não são originais, porque se escondem atrás de si mesmos. Sabe? As pessoas que se preocupam comigo são vazias, estão mortas e apodrecendo por dentro e não sabem. São pessoas infelizes na família, desempregadas, que sonham em ter pelo menos uma migalha e não conseguem, porque são falsos, invejosos, mentirosos, que daria tudo para estar pelo menos um dia no meu lugar. Então, não tem como eu dizer que eu não vivi tudo isso. Não tem como negar a transferência de pensamento que ocorre em uma máquina inteligente com um ser vivo, humanoide. Eu, perante uma nave, sou um ser vivo humanoide. E ela te passar todas as informações, porque ela é um ser vivo. Ela sente, ela se regenera. Não tem nada mais lindo e não tem como negar você chegar em um sistema solar e ver aquele complexo planetário, um sistema solar trinitário composto por 3 sóis, 29 planetas, 176 luas, e você ir em todas as luas, ir em todos os planetas, entrar e viver junto com aquelas pessoas, e aquelas pessoas receber você como se você fosse uma pessoa como eles, mesmo você sendo inferior por consequência dos erros que cometeram no passado em relação a nós. Aquelas pessoas lá do espaço olham para nós como uma unidade igual. Unidade igual. Você ir em planetas que todo o seu núcleo e todo o seu território, toda a sua expansão, aqui nós chamamos de água e terra, e debaixo da água tem o que? Terra, né? Mas você vai em determinados planetas que é todo feito de uma pedra bruta de diamante, porque o seu composto mineral é tão antigo que ele se tornou uma pedra bruta de diamante. E você entra naquele planeta, naquela atmosfera, você sente a temperatura, você sente o clima, você olha aquelas coisas e você não acredita. Você não acredita. Aí quando você volta para o seu planeta, você sente a tristeza do seu planeta, você tenta ser o herói do seu planeta, não pelas pessoas, não para as pessoas, para o planeta. Por isso que todos os dias, quando eu sou recarregado as baterias, eu divido 50% da minha energia para a consciência do planeta. E os outros 50% ficam comigo. Sempre eu fiz isso. Sempre. E eu chego aqui, sento num sofá ou numa cadeira ou no gramado e eu olho para o céu e falo: há minutos atrás eu estive lá em cima, em um lugar que nem a ciência, nem a astrologia conseguiu ainda identificar através do seu mais moderno telescópio. Mas eu estive lá, há minutos atrás, e vi aquelas pessoas trabalhando
aquelas pessoas tendo a vida delas no planeta, aquela consciência coletiva, aquele senso de justiça com J maiúsculo. E hoje eu estou aqui de novo. Aí você sente aquela ventania suviando nos teus ouvidos, e o vento suviando se transforma em palavras. E ali eu coloco a mão no solo ou no concreto, onde é que eu estiver, e eu falo para Eliabe assim: pegue dos meus olhos e da minha mente tudo que eu vi e armazene para ti, para que quando tu, Eliabe, se transformar na segunda terra, só lembranças boas estejam na tua cabeça, na tua consciência. Tudo que eu vi lá fora até hoje, e tudo que eu vou ver amanhã, eu compartilho com ela, para que quando ela se transformar, para que quando ela dissolver as montanhas e secar o oceano e os rios e se transformar naquilo que ela merece ser até a quinta dimensão e densidade, ela possa lembrar de mim, porque eu estarei longe, mas ela vai sempre lembrar de mim porque ela é a minha mãe. Eliabe é minha mãe. A minha mãe biológica é a quarta mãe que eu tenho, porque a primeira mãe que eu tenho se chama Agnachete. E a outra primeira mãe que eu tenho se chama Eliabe. As duas não precisam competir entre elas, porque as duas para mim são iguais, Agnachete e Eliabe. A segunda mãe que eu tenho é a minha madrinha. A terceira mãe que eu tenho é a minha consciência. E a quarta mãe que eu tenho é a mãe biológica, que me colocou no mundo através do seu ventre, através de uma coabitação sexual. Então eu vou estar bem longe, mas isso não vai impedir de daqui a 1 milhão de anos eu voltar e pisar os meus pés com um corpo transformado, um corpo siriano de Galabiaque, e lembrar de tudo que aconteceu aqui, das pessoas que passaram pela minha vida, e ver aquelas novas pessoas que herdarão realmente esse planeta. Mas até que isso aconteça, até que o período da transformação passe, Eliabe vai lembrar de mim, porque ela me prometeu que nunca me tira do pensamento dela. E a promessa dela é lei. Então eu já imagino ela pensando em mim e pensando das vezes que eu trouxe a imagem de outros planetas para ela, para que ela aproveite e use essas imagens para transformar esse aqui naquele que ela acha de melhor. Que ela transforme um pedaço desse planeta num pedaço de Galabiaque, de Arcturus, de Kank, de Alaner, de Adenelepe e de todos os outros. Se cada canto desse planeta, depois da nossa ida daqui, ela usar pelo menos 1% para representar cada um dos planetas que eu fui, eu sou o homem mais feliz do mundo. Então, eu não posso negar essas coisas. Não tem como eu negar essas coisas. Não tem como. Não tem como. Mas saiba que se tudo isso for uma ilusão criada por um ser maligno, e eu souber disso e tiver a plena certeza absoluta, como eu falei no início do áudio, eu sou homem de vir e dizer: me desculpem porque eu errei, e o
que eu contei para vocês é verdade, mas essas pessoas não são boas. Essas pessoas são os anjos caídos, são os principados, as potestades, os demônios, os diabos, aquela coisa toda, né? Eu chego e assumo o meu erro. Mas sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque está na presença deles, só quem está é que pode testemunhar como até aqui eu tenho testemunhado.